Nessa aula vamos estudar sobre a geomorfologia litorânea, que é justamente os aspectos morfológicos, geomorfológicos do litoral, da costa, que é a área de contato do continente com o oceano. A geomorfologia litorânea, que é uma parte da geografia, uma ciência da geografia, estuda as formas do relevo costeiro. Então, além do relevo continental, relevo oceânico, também temos o relevo costeiro, que é influenciado por vários fatores. Os processos relacionados à formação e transformação das formas costeiras também é estudado pela geomorfologia litorânea. Então, não é apenas descrever o relevo costeiro, mas também os processos que se relacionam à formação e à transformação dessas formas de relevo. Esses processos estão ligados a alguns fatores que dão a gênese ou a transformação dessas formas de relevo litorâneo, como o substrato de que é formado a rocha, o solo daquele litoral, a sedimentação, processo de sedimentação maior ou menor de acordo com o local e que tipo de influência ele recebe do clima ou de movimentos mecânicos. As ondas e marés, que são as grandes forças responsáveis pela sedimentação litorânea, ao nível do mar, que vai fazer com que determinadas regiões costeiras, o nível do mar seja mais próximo da área continental ou mais distante, e aos movimentos tectônicos ao longo das eras geológicas, ao longo dos milhões de anos, principalmente os movimentos verticais de subida e descida das placas tectônicas que influenciaram diretamente na formação do relevo litorâneo. A primeira forma de litorânea do relevo, ou primeira morfologia litorânea, vamos estudar agora as praias, que é o conjunto de sedimentos deixados ao longo do litoral. Então, como praia, nós temos que reconhecer como sendo a areia e não o mar, mas sim a areia que está em contato com o mar. Essa areia é justamente os sedimentos que é deixado ao longo do litoral, principalmente pelos movimentos marítimos, as ondas, as correntes marítimas e a maré, que vai deixando esses sedimentos no litoral. Os sedimentos são escavados pelos próprios movimentos marítimos e que são deixados lá no litoral. E aí chamamos de praia. Esses sedimentos podem ser arenosos ou argilosos, quando formado de areia, vai ser amarelada, praia amarelada, e algumas praias são avermelhadas, que é justamente formada por sedimentos argilosos. Podem conter cascalho, resto de pedras, ou seixos, que são as pedras bem redondinhas, que a gente vai ver aqui. Então, aqui nós temos um exemplo de uma praia arenosa, uma praia argilosa, e aqui uma praia de seixos. Veja aqui as pedras redondinhas, justamente pelos processos de erosão que cada pedaço de pedra desse sofreu. Pedra dessas aqui sofreu e justamente tornou-se arredondadas. Então toda essa praia aqui é formada por seixos e não areia. Falésias são paredões que estão em contato com o mar. Esses paredões recebem deterioramento principalmente das forças das ondas, que ao longo do tempo, ao longo dos milhares de anos, vão destruindo as falésias e transformando essas falésias em areia, sedimentos, que depois vão originar praias. Então, geralmente, não são cobertas por vegetação, é uma rocha nua ali, sem vegetação, rocha aparente, e tem acentuada inclinação, são verdadeiros paredões, bem íngremes. Pode ocorrer em tamanhos variados, tanto existem falésias muito altas, muito grandes, como falésias bem pequenas e baixinhas. Aqui nós temos uma falésia muito grande, observe que não há formação de praia ainda. Essa falésia vai ser
deteriorada ao longo do tempo pela força das ondas e futuramente é que aqui vai existir a praia. Pode vir a existir uma praia, não existe ainda. Ela está em contato direto ainda com a água do mar. Aqui essa falésia já tem a formação de praia, é uma falésia baixinha e que a força das ondas já tem a deteriorização bem mais avançada. Essa é a falésia mais extensa do mundo, tem mais de 1000 quilômetros de extensão e fica localizada na Austrália. É uma grande planície, não há formação de praia, apenas um grande paredão de mais de 1000 quilômetros de extensão na Austrália. Agora, restinga. Restingas são barreiras ou cordões litorâneos que são formados justamente pelo acúmulo de sedimentos pela força das ondas que vão levando esses sedimentos para vários locais próximos à costa e aí eles vão se acumulando até formar ilhas ou ilhas de areia e quando essa ilha de areia se liga com o continente aí forma esse cordão litorâneo chamado restinga. Então se forma pelo acúmulo de sedimentos na faixa estreita do litoral, como essa daqui, por exemplo, no Rio de Janeiro. Veja que de um lado tem água do mar, do outro lado tem água do mar. Então, ao longo do tempo, dos milhares de anos ou centenas de anos, não precisa muitos milhões de anos para formar uma restinga. Mas, dado o tamanho, a extensão, aqui foram milhares de anos. Então, a força das ondas acumulou aqui essa areia, formando a restinga. Ou esse tipo aqui, é que há a possibilidade de construir até uma cidade. Então, a restinga pode ser de dimensão grande ou pequena. Então, aqui poderia, por exemplo, ter formado o primeiro acúmulo de uma ilha de areia, e depois essa ilha de areia, também pelo acúmulo do sedimento levado pelas ondas, vai se juntar ao continente, formando aí uma restinga. Península. São extensões de terras projetadas do continente para o oceano. Então, a península é uma porção de terra que se projeta para o oceano. É cercada por água por todos os lados, dando a entender que seja uma ilha, mas só não é uma ilha justamente porque em um dos seus lados tem contato com o continente. Então, esse lado que é colado com o continente está livre de água, todo o resto é cercado por água, como se fosse uma ponta, saindo do continente em direção ao oceano. Então, a península estreita, ou seja, uma península de tamanho pequeno, reduzido, é chamada de cabo. Aqui, por exemplo, temos a península da Coreia, que é justamente a península que se localiza a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Aqui também temos a Península Itálica, que é essa bota em que a maioria da Itália está aqui. Também tem a Sicília, que faz parte da Itália, e a ilha de Córcega. Então a península é a Península Itálica. E aqui nós temos o Cabo de Santo Agostinho, que é uma península de tamanho pequeno. Aqui nós temos o município do Cabo, mas aqui temos realmente o Cabo de Santo Agostinho. Golfo. Golfos são acentuadas reentrâncias marinhas na costa. Então, enquanto a península é uma parte do continente que avança para o oceano, o Golfo é uma parte do oceano que avança para o continente. Então, é um braço oceânico dentro do continente, ele avança para dentro da costa. Uma grande abertura no continente com água oceânica, como formato mais ou menos de uma grande boca. E um pequeno golfo é chamado de baía. Aqui nós temos o famoso Golfo Pérsico, que fica no Oriente Médio. Aqui, na verdade, temos dois golfos, o Golfo Pérsico e o Golfo de Omã. E o Estreito de Hormuz, que vamos ver o que é estreito também daqui a pouco.
essa é a área do Oriente Médio e onde se localiza o Golfo Pérsico. Aqui nós temos o Golfo do México, que é essa grande reentrância marinha aqui. Também temos outro golfo, o Golfo da Califórnia, que é uma porção do Oceano Atlântico que adentra no continente. Além do Golfo da Califórnia e do Golfo do México, nós podemos ver a Península da Califórnia, que é justamente essa ponta bem estreita que está cercada por água, com exceção da parte que faz contato com o continente. Então aqui é uma península, o Golfo da Califórnia e o Golfo do México. E aqui temos uma baía, a famosa Baía de Guanabara, que é um pequeno golfo, aí chamamos de baía. Observe que é pequeno, uma pequena extensão marítima. Os fiordes ocorrem principalmente em áreas de temperatura muito baixa, no norte da Europa, no norte da Ásia. São grandes entradas de água do mar entre altas montanhas rochosas. Então é um braço oceânico que adentra no continente entre dois paredões rochosos até determinado ponto. Essa extensão dessa entrada da água do mar pode ir até centenas de quilômetros da costa, onde originou-se, até onde ele vai estacionar. Situa-se principalmente nas costas da Noruega, da Groenlândia, da Islândia e Rússia, países, o extremo norte da Rússia no caso, países assim, muito frios, extremamente frios. E foram formados por blocos de gelo chamados glaciares. Esses blocos de gelo escavaram a costa durante algum tempo, por milhares de anos, nessas regiões, e na era glacial, que congelou quase todo o planeta, principalmente a parte norte do planeta, quando houve o degelo glacial, esses glaciares retornaram e exibiram o que tinha escavado, que é justamente os fiordes. Aqui nós temos um exemplo, e é como um rio, só que a água é salgada, e como se fosse um cânion. Mas não é um cânion e não é um rio, é um fiord que foi escavado por esses glaciares, né? Que são blocos de gelo que deslizam e vão lixando a rocha. Só que na era glacial não dava para ver porque isso aqui estava tudo congelado. Então quando houve degelo, o mar recuou e exibiu o que os glaciares tinham feito. Aqui nós temos um outro exemplo do ponto final do fiord. Então, para quem assiste a série Viking, deve lembrar que a cidade de Kattegat fica justamente no final de um fiord. Então, todos os navegantes que vão para lá têm que passar por centenas de quilômetros fiord adentro até chegar na cidade. Era muito comum na época da Idade Média as cidades norueguesas ficarem justamente na entrada de um fiord. E aqui a Noruega, que é o país que mais tem fiordes no mundo. Então você vai observar aqui que essas reentrâncias são muito vastas, podem chegar a centenas de quilômetros continente adentro, tanto principalmente na costa norte da Noruega, mas também alguns na costa sul, principalmente nessa região aqui que é a mais fria. Estreito são canais de água marinha que ligam duas porções oceânicas. Então liga aí basicamente dois oceanos, ou dois mares, ou duas porções de águas marítimas. E elas separam duas massas de terra. Se o estreito for construído artificialmente, ele é chamado de canal. Nós temos aí, exemplo, de dois principais canais no mundo, que é o Canal do Panamá e o Canal de Suez. Mas aqui como exemplo nós temos o Estreito de Bering, que fica entre o Alasca
estado dos Estados Unidos e a Rússia. Durante o inverno do Oceano Glacial Ártico, essa área congela, fica toda congelada. Então é possível migrar a pé da Rússia para a América. Então foi dessa forma que acredita-se que a América foi povoada justamente pelos povos vindo através desse estreito aqui, o Estreito de Bering. E aqui o famoso Estreito de Gibraltar, que se localiza entre a Espanha, que é esse grande bloco de terra, esse outro grande bloco de terra é a África, e aqui nós temos o Mar Mediterrâneo e o Oceano Atlântico do outro lado. Então, estreita área marítima ligando duas porções oceânicas aqui, no caso o mar com o oceano. Aí chamamos de estreito. E aqui nós temos o Canal de Suez. Essa área do Egito fazia contato, o Egito com a península do Sinai, que faz parte do Egito. Só que para evitar contornar a África, os ingleses construíram ou escavaram o canal ligando o Mar Mediterrâneo ao Mar Vermelho. Então isso aqui foi recortado, construído eclusas para atravessar aqui do Mar Mediterrâneo para o Mar Vermelho sem precisar contornar toda a África. Aqui com mais detalhes, a gente observa de onde começa o porto, onde entra, e os navios vão navegando canal adentro, chegando no lago, até chegar do outro lado lá no Mar Vermelho. Isso facilitou muito, principalmente as viagens marítimas de navios que sairiam da Europa, principalmente da Inglaterra, até o Oriente Médio ou Ásia, que teria que contornar toda a África até chegar do outro lado. Então, com a construção desse canal, cortou aqui e o caminho tornou-se bem mais rápido, vindo pelo Mar Vermelho. Então, economizou aí milhares de quilômetros com a construção desse canal. Então, por algumas décadas, ele ficou sendo responsabilidade dos ingleses controlarem.